Graça e paz, irmãos e amigos que estão aí sintonizados no meu canal, no YouTube. Eu tenho como objetivo trazer uma reflexão da Palavra de Deus com a seguinte temática: os fiéis também sofrem. Pode parecer simples a temática, mas ela nasceu como uma contrarresposta àquilo que eu tenho ouvido, seja através das redes sociais, através do próprio YouTube, nos canais abertos, de televisão, onde nós ouvimos constantemente de que se você tem passado lutas, se você tem enfrentado alguma dificuldade ou desemprego ou injustiça, porque isso é resultado de um pecado seu ou de uma desobediência sua. E nós sabemos que uma mentira dita várias vezes, ela passa a ser verdade. E eu aprendi, à luz das Escrituras, que não é bem assim. Nem sempre o sofrimento, nem sempre a miséria, nem sempre o desemprego, seja o que for, de ruim que vem sobre nós, é necessariamente uma punição de Deus pelo pecado cometido, pecado pessoal. E claro, eis o motivo da temática então: os fiéis também sofrem. O texto que eu irei usar por base se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54, diz assim a palavra de Deus: Ouvindo eles isto, enfureceu-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. É um texto forte, claro, é uma narrativa bíblica de um apedrejamento, de um assassinato. Mas a grande questão, nós estamos vendo o fim da história, Nós estamos vendo que um homem, por nome Estevão, cheio do Espírito Santo, que viu Jesus em pé à direita de Deus, está agora sendo morto, e morto através do apedrejamento. Aí vem a pergunta: o que Estevão tem a ver com nós? Tem a ver tudo. Primeiro, eu quero mostrar a vocês, justamente, à luz das Escrituras, de que o fiel ou os fiéis, eles sofrem injustiças, eles podem até ser mortos injustamente. Os fiéis, eles podem sim sofrer de uma forma terrível, e não por consequência de um pecado cometido, propriamente dito. O próprio texto narra isso. Só para vocês terem uma ideia, vem a pergunta, quem era Estevão? Quem foi Estevão? Uma palavra que define muito bem Estevão é a palavra cheio. Por quê? Porque um capítulo antes, capítulo 6, versículos 5 e 8, vai nos dar aí 5 características, 5 títulos para Estevão. Olha só o que diz aí o versículo 5, para nós termos ideia. Do capítulo 6, diz aí a palavra do Senhor: O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeu Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Isso no versículo 5. No versículo 8 está escrito: Estevão, cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse era Estevão que estava
que está sendo morto no capítulo 7 de Atos. Era um homem cheio de fé. Nós entendemos que ser cheio de fé era um homem que não via barreiras, era um homem que não conseguia ver obstáculos. Ele realmente era guiado por fé e não por vista. Como se não bastasse Estevão ser cheio de fé, o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo, ou seja, ele não era controlado pelas suas emoções, ele não era guiado pelas suas emoções, era o próprio Deus que o guiava, era o próprio Espírito Santo que o conduzia. Esse era Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça. Era um homem que passava amor na sua mensagem, passava carisma na sua convivência. Ele era cheio da graça de Deus e, consequentemente, transmitia isso para as pessoas que estavam em sua volta. Como se não bastasse, era cheio do poder de Deus, né? A prova disso, que ele era cheio do poder de Deus, é que além dele pregar poderosamente a mensagem do Evangelho, o texto diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse era Estevão. E outra, era um homem cheio de sabedoria, né? O que é sabedoria? Sabedoria é saber transmitir o conhecimento que se tem. Que muitas pessoas têm conhecimento, disso eu não duvido, que tem de doutores, o que tem de mestres, o que tem de professores, não há dúvida disso, que muitas pessoas no Brasil e no mundo têm conhecimento. Agora, sabedoria, saber transmitir o conhecimento que tem, lembrando de que essa sabedoria não é humana, ela é divina, ela vem do alto. Saber transmitir o recado de Deus ao coração do povo, isso é sabedoria que vem do alto, não se aprende em escola, não se aprende estudando a Bíblia, por incrível que pareça. A sabedoria ela vem do alto, você adquire conhecimento estudando as Escrituras e a sabedoria faz com que você saiba transmitir isso. Esse era Estevão, esse foi Estevão. Um homem separado ao diaconato. O diácono, irmãos, servia as mesas. Era um ministério aparentemente simples, mas era um homem de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio de sabedoria. Esse era Estevão. Qual era o seu ofício? Servia as mesas, cuidava das viúvas pobres. Esse era o ofício de Estevão. Era um homem simples, mas cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio do conhecimento. E o texto diz que ele pregava a palavra de Deus, ele transmitia a mensagem de Deus com fidelidade. Quer dizer, um homem com esses títulos todos, cheio, como o texto nos diz, com esse ofício de diaconato, com o dom de pregar a palavra de Deus. Duas coisas vieram sobre Estevão, apesar de ter os títulos que ele teve. Duas coisas vieram sobre Estevão. Primeiro, veio uma acusação injusta. Capítulo 6, versículo 13 está escrito, de Atos dos Apóstolos. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, isto é, testemunharam, disseram assim: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ou seja, Estevão foi acusado injustamente. O próprio Lucas, narrando a história, ele vai dizer isso, né? Testemunhas falsas. Então Estevão, sendo o diácono que era, o homem de Deus que era, o homem com todas as virtudes que tinha, estava sendo vítima de uma injustiça. Como se não bastasse ele ser vítima de uma injustiça, em que essa justiça culminou? Essa injustiça culminou como? Como terminou isso? Capítulo 7, versículo 58 de Atos, diz aí: e lançaram-lhe fora da cidade e o apedrejaram. Então nós vemos que um homem fiel, um homem de Deus, não há pecados expostos de Estevão, não há pecado revelado, não há castigo de Deus na vida de Estevão. Era um homem de Deus, não há como negar isso pela narrativa bíblica, mas mesmo assim foi vítima de injustiça, e essa injustiça culminou na sua morte. Se aconteceu com um homem que tem essas virtudes todas, às vezes a gente não tem uma dessas virtudes de Estevão, às vezes a gente nem é cheio de fé,
nem é cheio do Espírito Santo, nem é cheio de graça, nem é cheio de poder, nem é cheio de sabedoria, a gente já começa a chorar quando as coisas ruins acontecem, quando a injustiça vem, quando o sofrimento vem, quando a tempestade vem sobre nós, a gente já começa a questionar a ação de Deus. Aonde está Deus diante de tudo isso? E Estevão, com todas essas virtudes, passou por isso. Imagine nós, que não temos nem a metade das virtudes de Estevão. Nós podemos passar sim pelo sofrimento, pela miséria, pela injustiça, e isso pode até culminar, terminar em nossa morte. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Isso não quer dizer que Deus não está vendo o nosso sofrimento, Deus não está vendo a injustiça que está vindo sobre a minha vida e a sua. A grande questão aqui é: os fiéis também sofrem. Você pode ser fiel a Deus, você pode ser obediente a Deus, você pode estar cheio do Espírito Santo e o sofrimento vir à sua porta, e isso não é castigo de Deus necessariamente. E às vezes Deus não está nem preocupado em mudar a circunstância, Deus está querendo mudar é você. E o texto, aí vem a pergunta: o que eu aprendo com isso? Já que os fiéis também podem sofrer, os fiéis também podem enfrentar lutas e dificuldades, e isso não é um castigo de Deus necessariamente. O que eu aprendo com isso? Primeiro, eu aprendo que os fiéis também sofrem. Para de se perguntar, irmão, por que Deus está permitindo esse sofrimento? Você sendo obediente a Deus, sendo fiel a Deus, não faça isso. Tire alguma lição disso. O que Deus quer me ensinar? Qual é a área que Deus quer trabalhar na minha vida? Onde Deus está querendo que eu aperfeiçoe? Para de se perguntar onde é que você está errando. Porque às vezes nem é isso. Às vezes você está fiel a Deus, está bem com Deus, e o simples motivo de você ser fiel traz para si lutas, injustiças. Isso pode culminar até na morte. É uma verdade difícil de ser dita, mas é uma verdade. Segunda lição: por mais que os fiéis sofram, como diz aí o versículo 58 de Atos 7, os fiéis sempre terão a presença de Jesus. Olha o que o texto diz, versículos 55 e 56 de Atos capítulo 7. Diz aí: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Essa é a diferença do sofrimento do ímpio e do sofrimento dos fiéis, dos que servem a Deus. O sofrimento do ímpio não há presença de Deus, não há conforto de Deus, não há isso. Mas quando os fiéis sofrem, Jesus sempre estará conosco. Jesus sempre estará pertinho de nós. Jesus sempre dará uma palavra de encorajamento. Ele vai estar perto de nós. Estevão foi vítima de injustiça, estava prestes a ser morto apedrejado. E o que foi que ele viu? Ele viu a glória de Deus, meus irmãos. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus, esperando por ele. Então eu aprendo que os fiéis sofrem, mas os fiéis têm a Jesus na sua companhia. Os fiéis têm Jesus perto dele. Os fiéis têm isso pertinho. Terceira lição: por mais que os fiéis sofram injustiças das mais variáveis possíveis, os fiéis podem perdoar os seus inimigos. Meus irmãos, Estevão foi vítima de injustiça, calúnia e difamação, e isso culminou na sua morte. E antes de morrer, o que Estevão disse? A semelhança de Jesus quando estava na cruz, Estevão disse: Pai, Senhor, não lhes impute este pecado. Quantas vezes a gente é vítima de injustiça e quer se vingar e quer agir com as suas próprias mãos? Quantos de nós não queremos fazer isso? Estevão não fez isso. Estevão orou pelos seus inimigos. Estevão disse: Senhor, perdoa esse pecado. Não bote na conta deles, não lhes impute esse pecado. Eles já são pecadores. Não coloque mais um na conta deles, não faz isso. Lembrando que essa capacidade não vem de nós, viu? Essa capacidade vem de Deus, de perdoar aqueles que nos ofendem, de perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que querem até nos matar. A capacidade não é humana de perdão. O perdão, ele vem de Deus. Por último, os fiéis, eles dormem. Quando um fiel, um homem de Deus, vem a morrer, né, a palavra que a Bíblia usa é dormir. Porque nós entendemos, meus irmãos, que a morte do cristão
é até daqui a pouco. Nós entendemos que os fiéis, eles dormem em Cristo. Assim que eles morrem, o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. O corpo a palavra é sono, porque a impressão de quem daqui para quem está lá é de que está dormindo. E o texto é esse, sabe por quê? Porque daqui a pouco há de se acordar. Quantos homens de Deus já foram mortos injustamente? Quantas mulheres de Deus não são vítimas de injustiça nesse mundo? Você que está ouvindo essa palavra pode ser vítima disso, de injustiça. Talvez você conheça até alguém que foi morto injustamente e era um homem de Deus. Calma, eles vão de ressuscitar, calma. Aqui não é o nosso céu, aqui há a presença de Deus, aqui há a bênção de Deus, não há como negar. Mas aqui também há lutas, aqui também há sofrimentos. Sabe o que você deve fazer? Faça como Estevão. Procure ser cheio de Deus, procure ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que quando o sofrimento vier, quando a injustiça vier, você vai estar preparado. Agora você não vai estar preparado com a sua capacidade, não. É a presença de Deus que vai lhe dar força. Que essa palavra fortaleça a sua fé, encoraje você. E não se esqueça, os fiéis também sofrem.